agradecer-lhe o convite, em nome da própria Federação Nacional de Associações Juvenis, pois é para nós, enquanto estrutura representativa dos jovens e de cerca de 1000 organizações de jovens espalhadas de norte a sul, inclusive os arquipélagos dos Açores e da Madeira, é bastante satisfatório poder também partilhar as nossas perspectivas, as nossas visões sobre aquilo que é o mundo, as nossas comunidades e, claro, e também o próprio o país. E nessa medida, para estas organizações que, no fundo, são constituídas e lideradas por jovens e que têm um trabalho de base comunitária extremamente importante, e isso viu-se mais uma vez até no início, quando nós estivemos perante o confinamento, onde muitas destas organizações, face à sua ação social, desenvolveram aqui inúmeras iniciativas para responder àquilo que eram os grupos mais vulneráveis. Não só os idosos, que estavam naquele período, como, e ainda agora, De continuam a acordo. ser a população de maior risco, mas também jovens que estavam a ter algumas dificuldades, por exemplo, no acesso à educação, naquilo que diz respeito às novas tecnologias, e, portanto, houve aqui uma partilha também de ferramentas digitais, de apoio ao estudo à distância, pois, de facto, nós vivemos aqui uma disrupção quase por completo daquilo que era o nosso cotidiano e de uma forma muito forçosa, muito drástica, tivemos de nos adaptar. E as associações juvenis, face também àquilo que eram as suas atividades regulares, que vão desde a área cultural, o desporto, mas também aquilo que possa ser atividades de cariz social, tiveram aqui de se reajustar, porque essas atividades não estavam, de certa forma, a ser permitidas face àquilo que era o contexto pandémico e ainda atualmente vivemos muito nesse limite de perceber o que é possível e o que é que não é, e então tiveram de se ajustar, e embora os jovens também procuraram aqui mais uma vez ser parte da solução, criar aqui uma resposta e, acima de tudo, também, e eu penso que a Ana Gomes também acompanhou um bocadinho isso, que a determinada altura também nos colocaram um rótulo aqui dos vilões da história. Exatamente. E eu E não é penso que verdade. eu digo convictamente que não é verdade, pois, e também fico um bocado triste que neste cenário pandémico nós estejamos constantemente preocupados em encontrar Encontrar. os vilões, quando o vilão aqui é o vírus, ou seja, Claro. não há mais nenhum. É ele que nos está a colocar nesta situação e é perante ele que todos nós temos de estar unidos, seja dos mais novos aos mais velhos, e isso, a determinada altura, as associações também, mais uma vez, numa prova de que a juventude estava comprometida com este esforço coletivo de todos, saiu à rua e estivemos, na altura, em todos os distritos do país, com brigadas pequenas, porque também não podíamos fazer Não é suposto ajuntamentos. ser grande, pois. Exatamente, tinha esses condicionamentos, mas que foi muito bom verificar a energia dos jovens em quererem realmente comprometer outros jovens com aquilo que era a sua causa, continuar a consciencializar-nos uns aos outros enquanto agentes multiplicadores de boas práticas, agentes de saúde pública, e de facto também foi aqui também um sinal de vitalidade de que os jovens e as suas organizações continuam a ser uma parte importante da sociedade e que estão sempre aqui também muito vigilantes daquilo que é as causas coletivas, e já o demonstramos, ou seja, desde o ambiente, que é uma causa de todos, não é uma causa só dos jovens, até aquilo que foi na altura a crise dos refugiados, em que de facto também vimos muitos jovens insurgirem-se contra uma resposta da União Europeia, principalmente muito tardia e pouco solidária por vezes, mas vimos também mais tarde aquilo que foi a reação dos próprios jovens, ou melhor, mais tarde não, na altura em que estávamos com maior austeridade no país e que vimos os jovens também insurgir-se com a dita geração arrasca a sair à rua e também aqui procurar manifestar-se no espaço público, mas também comprometido com aquilo que era uma causa do país, ou seja, que de facto não era só a juventude que estava a passar por um momento menos positivo. E bom, e nesta situação pandémica, felizmente, os jovens voltaram a querer afirmar o seu comprometimento com aquilo que é uma sociedade onde todos nós temos de ter espaço para realizar os nossos projetos, onde todos nós temos de ter espaços para termos um futuro digno dentro daquilo que são os sonhos e as intenções e necessidades de cada um. E, no fundo, o associativismo é um bocadinho de tudo isto, é um colorário de tudo aquilo que é o ideal jovem de manifestar vontades, de criar projetos para, de certa forma, mitigar um problema que existe na sua comunidade e, acima de tudo, também intervir na sociedade, claro, de uma forma mais concertada, e eu costumo dizer que as nossas associações são escolas de cidadania nos quais os jovens se empoderam, se capacitam
e, acima de tudo, trazem ao mundo e às suas comunidades uma visão diferente de encarar os problemas, muitos deles os novos e outros que estarão já durante tempos e tempos sem fim, ainda sem resolução. Ótimo. Tiago, acho que é um trabalho fantástico esse, e acho que é tão mais importante quanto frequentemente nós vemos que os partidos políticos, que também deveriam ser escolas de formação juvenil e associações juvenis, tendem a menosprezar, digamos, esse trabalho pedagógico de crescimento cívico e acabam por não se abrir aos jovens, mesmo às vezes tendo associações de juventude, acaba por haver uma lógica muito competitiva lá dentro e não se cria mais concorrência de fora, o que é perverso, que é o oposto do que deviam ser os partidos políticos abertos à sociedade. E portanto, ainda mais imagino que seja importante o trabalho político e cívico que associações juvenis como as que estão reagrupadas em torno da FNAJ fazem e que, como o Tiago disse, podem pôr as suas capacidades ao serviço da comunidade com diferentes tarefas, com diferentes valências e todas elas para demonstrar o comprometimento, o empenhamento dos jovens. E, de facto, uma sociedade que desperdiça os jovens, que se aliene dos jovens, que não dê oportunidades aos jovens, é uma sociedade que está condenada. É uma das razões porque eu me candidato, sabe? Houve algumas pessoas que, até bem intencionadas, com quem eu falei na altura de tomar uma decisão se me candidateria ou não, e eu falava-lhes nos jovens e eles diziam, os jovens, esquece os jovens não votam. Eu disse, não posso esquecer os jovens, para mim os jovens são a prioridade. O objetivo desta candidatura é fazer os jovens ir votar, porque se os jovens não se implicam na decisão do futuro do país, nas decisões políticas que temos de tomar, nas políticas que precisamos, nas orientações estratégicas que precisamos, então o país não tem rumo e não tem futuro. Este país tem que ser para os jovens. E se for para os jovens, também é certamente para os pais e para os avós deles. Porque sem jovens a trabalhar e no ativo e devidamente envolvidos no mercado laboral, com condições dignas, hoje com qualificações, graças ao grande esforço que foi feito pelas famílias, por eles próprios, pelas famílias e também pelo próprio Estado democrático. Se eles hoje não estão envolvidos, bem, não há sustentabilidade para as políticas públicas, não há sustentabilidade para a segurança social, não há futuro para o país. Portanto, para mim, um objetivo desta candidatura é despertar os jovens, fazê-los vir votar, e não é só votar, porque a democracia não se esgota nesse ato, é estar atentos, é pedir contas, é empenhar-se nessas ações de cidadania a todos os níveis, ao nível local, ao nível regional, ao nível nacional e também ao nível europeu, porque há muitas questões que a gente sabe hoje que só pode resolver se criarmos sinergias e políticas de mudança a nível europeu. Mas para isso não nos podemos demitir, também ao nível nacional. E para isso precisamos absolutamente do concurso dos jovens, até porque são hoje os jovens, por exemplo, que dominam as novas tecnologias, desde as tecnologias do digital, que são essenciais para toda a questão da transformação digital, até às tecnologias, por exemplo, que resultam da sua qualificação no que toca, por exemplo, às energias renováveis e que têm até a sensibilidade, como o Tiago dizia, da urgência que é fazer face a esses problemas globais como o aquecimento, a resposta ao aquecimento climático e, portanto, a descarbonização das nossas sociedades.
Sim, e até se me permite, Ana, neste que foi também, o que é a minha experiência também agora enquanto também a liderar esta organização nacional, e nós tenho tido também aqui o privilégio de ver várias realidades, porque o território é diverso, as especificidades de cada parte do país são realmente específicas, e passo a redundância, e que nos faz também ter uma preocupação daqui de uma política de coesão, seja ela coesão social, seja ela de coesão territorial, e que os jovens muito reivindicam, porque, de facto, falou da questão tecnológica, a nossa geração é uma geração nativa digital, ou seja, surge realmente com essas competências para lidar com aquilo que é a revolução e a transição que vivemos agora neste momento, e que queremos nós que trará aqui uma mais-valia, que é, acima de tudo, mitigar os distanciamentos, ou seja, fazer com que os territórios de fronteira deixem de existir, porque à distância, lá está, de uma videochamada, nós conseguimos estar precisamente a falar com um universo muito mais abrangente, e eu aqui de Viana do Castelo, posso estar perfeitamente a falar com outros colegas meus do Algarve, ou então, como estou neste momento a falar com a Ana, e isso de facto pode vir aqui mitigar aquilo que possam ser desvantagens e situações de diferenças que o território tem, e que a mobilidade por vezes não é assegurada de igual forma, de uma forma coesa dentro do território, e que de facto aqui o digital pode ser importante. Mas paralelamente a isso, a minha geração também se tem destacado por aquilo que são lá está, é a afamada geração com mais competências, ou pelo menos todos vamos dizendo que tem muitas competências, mas eu acho que o que salta também à vista, para além das competências académicas, são aquilo que são as nossas competências, as nossas soft skills, aquilo, a capacidade, e que nas associações juvenis nós as aprendemos de uma forma entre pares, ou seja, Claro. tanto a partir do momento em que lideramos uma organização, estamos a empoderar-nos, porque de facto não é fácil isto de liderar uma estrutura, não é, nós temos aqui de ganhar experiência no que é a gestão de equipas, no que é a motivação de todos aqueles que estão em torno de nós, de conseguir ultrapassar problemas, e portanto tudo isto são competências que depois, transpondo-os para aquilo que é o mercado de trabalho, só podem tornar-nos mais apetecíveis, pese embora nós ainda estarmos ainda sempre com sermos sempre um bocadinho mais sacrificados naquilo que são situações de crise, pois de facto estamos sempre com situações, e a minha geração defronta-se com a segunda crise das suas vidas, ou seja, nós passamos uma crise em 2008, 8, 2008, 9, 10. exatamente, isso. E Depois agora 11, 12, 13, 14 os anos da Troika. eu costumo dizer que desde que nasci a palavra crise está presente no nosso cotidiano, e que marca uma geração. Porque, de facto, nós percebermos que constantemente nos dizem que estamos em crise, então que, de facto, nós vamos ter de suspender mais uma vez, ou pelo menos vamos ter de retardar aquilo que são os nossos sonhos, é, de facto, marcante para a minha geração, que muitos deles estariam, e agora estão a ter contacto com a primeira oportunidade de emprego, outros que já tinham empregos, mas eram precários e voltaram outra vez ao desemprego. E, portanto, este ciclo vicioso da crise tem, de certa forma, penalizado a minha geração, e que depois se transpõe para aquilo que é a participação dos jovens do ponto de vista político, ou seja, porque de facto procuramos aqui também e pedimos sempre que dentro daquilo que são as estratégias para o país, para a Europa, ou até para as nossas localidades, haja aqui realmente um plano a longo prazo que de uma vez por todas consiga fazer com que a minha geração tenha direito a uma emancipação condigna, e que não estejamos ano após ano a prometer um futuro que é adiado consecutivamente. E, portanto, é também aqui que depois, como a Ana falava desta questão às vezes de envolver os jovens na política, de facto é fundamental, pois a democracia funciona melhor quando todos participamos, e os jovens fazem parte desse todo, e se nós ficarmos, de certa forma, de parte, estamos a comprometer não só o presente, mas seguramente o futuro. E, portanto, aí também tem muito a ver com aquilo que, e digo sempre aos políticos, Ana, e digo-lhe também a si, a pior coisa que um político pode fazer a um jovem é prometer-lhe algo e defraudar as expectativas. Isto vai, sem dúvida, fazer com que a confiança que ele depositou no político mais tarde seja levada, ou que leve o jovem a um alinhamento total, porque sentiu realmente que foi, de certa forma, ou melhor, não é bem traído, mas acaba por ser, porque de facto prometeram-lhe algo e depois não concretizaram naquilo que era
uma necessidade para ele importante. E por isso aqui a confiança nas instituições, nos políticos, sem dúvida a transparência, que a política também, e os jovens pedem muito isso, uma transparência gigante na política, ou seja, que tudo seja o mais escrutinado possível e que depois não nos leve constantemente a falarmos de casos de corrupção, que sem dúvida também, para uma geração que está sempre a braços com a crise, perceber que há corrupção permanente, e eu creio que não é permanente e acredito muito nisso, que sejam casos pontuais, mas todavia têm de ser combatidos, fazem com que haja o dito afastamento. E é nesses processos que nós pedimos sempre aos políticos que, na relação com os jovens, tenham sempre em conta que aquilo que são as necessidades destes, as motivações e os seus objetivos, devem ser tão respeitados quanto os demais da sociedade e na exata medida que não lhes prometam nada que não o consigam fazer, pois a confiança que lhes deram pode só ser dada uma vez. E no preciso momento em que se perder essa confiança, podemos estar a perder um jovem para aquilo que é a nossa democracia. E de facto, apesar de nós termos vindo a participar de uma forma expressiva naquilo que são manifestações de rua, na ação do clima ou noutras que também vimos no passado, significa aqui também duas coisas, que os jovens querem participar, e isso é notório, e portanto aqueles discursos fatalistas de que nós participamos menos que as outras gerações, há de ser sempre assim. Eu direi que quando chegar à fase adulta, direi que a geração que veio agora participa muito menos, porque nós éramos muito mais ativos, mas isso é uma percepção que todos vamos tendo, é natural, porque haverá sempre aqui, e digo isto com muita convicção, haverá sempre aqui uma dificuldade inicial em que uma geração interpreta a forma da outra conviver. Ou seja, os jovens agora estabelecem relações através de um espaço digital, através de novas ferramentas, repara, Ana, no início todos diziam que nós íamos para o Facebook e que aquilo não era forma de participar, não era nada. Hoje em dia, Facebook, Twitter, está cheio de agentes políticos, todos Aliás, hoje dizem que até tem mais gente idosa do que jovens. É verdade, é verdade. Passaram para outra, não é? É verdade, eu confirmo isso, porque há uma migração depois aqui de plataforma para plataforma, depois para o Instagram, para o Twitter. Bom, mas o que é facto é que no início, quando diziam que os jovens participavam menos porque não iam a conferências, não iam a tertúlias, bom, de facto não iam, mas estavam noutro espaço, da mesma forma a debater assuntos importantes, e depois também o digo, da mesma forma que nas tertúlias por vezes se dizia uma coisa menos certa e uma mais, ou melhor, uma errada e uma mais certa, claro que no Facebook isso também acontece. Não é? São espaços de participação e tem isso mesmo. Mas, de facto, acho que há sempre esta necessidade também de que nós termos de procurar perceber um bocadinho, antes de julgarmos a não participação de uma geração, perceber como é que ela se comporta, porque, de facto, aí é que está a relação, porque a relação que tem entre os pares e depois com todas as instituições, e por isso lá está. Depois vieram também os adultos para as plataformas digitais, e ainda bem, é bom sinal, é sinal que no fundo também são espaços de disseminação de conteúdos, mas depois surgem as fake news por vezes, e aqui é que a coisa não corre tão bem por vezes. Olha, e se calhar uma das atividades que vocês têm como jovens é de criar tutorials para os mais velhos, para os mais séniores, para poderem aceder ao Facebook e a outras plataformas de comunicação, não é? Imagino. Já o fazemos. Imagino que isso seja um trabalho realmente bastante necessário. Mas eu estou de acordo consigo, Tiago, e devo dizer que há duas coisas que me preocupam. Por um lado, sem dúvida que o manejar e estar à vontade nessas novas ferramentas tecnológicas é um avanço extraordinário para os jovens e dá-lhes novas possibilidades que a minha geração, por exemplo, não teve. Mas, por outro lado, eu acho que importa preservar a formação humanística que o relacionamento presencial implica. Eu penso que é nesse sentido que temos que apostar, seja em associações de juventude, seja através da escola, ou mesmo através de outros mecanismos de complementar a participação que os jovens podem ter pela via online com também as capacidades relacionais que só se obtêm com a sua participação presencial em todo tipo de atividades. Eu acho que a escola aqui pode ser muito importante. Ainda hoje, esta manhã, estive em Setúbal com um grupo de apoiantes a recolher assinaturas para a minha candidatura
e conversei com uma jovem, a Beatriz, que é uma das participantes num modelo que a escola dela, uma escola secundária em Sesimbra, iniciou e que estimula a participação dos jovens numa Assembleia Municipal de Jovens, isto é, que com a capacidade de não só eles discutirem os problemas que dizem respeito aos jovens naquela municipalidade, como depois passar as ideias, as soluções que eles acordam para os próprios órgãos institucionais do município. Isto é um projeto piloto da escola, naturalmente só possível com a colaboração do município, mas já é o segundo jovem que me fala de como isto foi importante para o seu crescimento cívico, e aqui temos um modelo que devia ser replicado noutras escolas do país. Eu estou certa que é também, no fundo, isso, de alguma maneira, que vocês fazem com as associações jovens. Aliás, quando eu estive convosco há uns meses, eu vi pelos temas que vocês tinham em debate, que era... Depois, eu não tenho dúvidas nenhumas que a vossa geração não é diferente da minha em muitas coisas, e designadamente no idealismo, no sentido ético. Quer dizer, se o idealismo, o sentido ético, a importância que se dão a valores, justamente no relacionamento humano, de valores da democracia, se isso não é incutido e desenvolvido na juventude, nunca mais vai ser mais tarde. E eu acho que isso é particularmente importante quando nós temos um ambiente, até laboral e do tal mercado de trabalho de que o Tiago falava, que em muitos aspectos é perverso. Foi pervertido pelas teses neoliberais que põem a competição acima de tudo e em que a pessoa tem que chegar em primeiro e espezinhar o desengolar. Eu acho que, apesar de tudo, aí é que talvez haja uma diferença, até talvez por não termos a mesma pressão, não só ideológica, mas também que resulta do tempo das tecnologias, e enfim, por muitas outras razões, até por causa do estádio de desenvolvimento da nossa própria sociedade naquela altura, com uma classe média ainda muito incipiente, havia... era nas famílias sobretudo, que se incutiam determinados valores de comportamento ético. Hoje, mais do que nunca, as famílias não têm tempo. E mais do que nunca, esse trabalho acaba por estar muito na escola e também no relacionamento com os colegas ou em quaisquer contextos. E é aí, penso eu, que a importância de associações como as vossas, de fazer discutir assuntos de grande importância, de procurar ver mais longe do que o burgo, não é? E de enquadrar os problemas da sociedade exatamente numa perspectiva global, que é da sociedade em que hoje vivemos, é da maior importância. O facto de hoje também os jovens serem solicitados desde cedo a falar línguas estrangeiras, a ver filmes noutras línguas, a culturar-se, sim, também são extraordinárias oportunidades. Mas eu devo dizer que me preocupo muito quando se deixam os jovens demasiado entregues aos aspectos, digamos, da tecnologia, sem cuidar da formação humanística. E eu própria digo aos meus netos, quando às vezes os vejo a estar muito tempo no tablet, que chamo-lhes nerdinhos, e não quero netos nerdinhos. Quero netos a saber tecnologia, a saber usar a tecnologia, mas não quero uns totós nerdinhos que não sabem ver mais nada. E, portanto, todas as oportunidades para fazer os jovens relacionar-se com outros jovens, discutir os problemas da nossa sociedade, são da maior importância para o crescimento cívico. Mas, Tiago, eu estou aqui à sua disposição para as perguntas que me queira fazer.
Eu, de facto, ou seja, era também, ia já, de certa forma, colocar-lhe, porque nós estamos a falar aqui da evolução realmente tecnológica e, de facto, da minha geração ser nativa digital, mas muitos também do outro lado que o digital tem e que a tecnologia tem, a Ana também já o foi aqui dizendo, e, de facto, faz-me só, se me permitem, em segundos só contar um episódio, porque foi precisamente as nossas associações, como disse, são escolas de cidadania. De facto, nós entendemos que devemos desenvolver o pensamento crítico dos jovens. Nós não, estas associações abraçam causas, abraçam projetos, mas acima de tudo nós queremos que os jovens tenham aqui um sentido crítico do mundo, que olhem para as coisas e não as absorvam de imediato e que façam uma análise prévia e depois sim, se entenderem que faz parte daquilo que é o seu horizonte, o seu futuro de vida, sim, façam delas opiniões, façam delas posições e por aí adiante. E há pouco tempo houve o tema da discussão da disciplina de educação para a cidadania e desenvolvimento, e a Federação Nacional posicionou-se dizendo que era fundamental esta disciplina no espaço escolar, precisamente para desenvolver o pensamento crítico e o desenvolvimento humanizado dos jovens. E defendemos isto de uma forma convicta. Mas o que é que aconteceu e o que é que isto tem a ver com a tecnologia? Isto foi eu estive num canal, ou seja, a falar precisamente disto. Depois isto deu origem a um bloco de informação, precisamente da opinião, e foi para a internet. E na internet foi, ou seja, eu não tenho notoriedade, não sou nenhuma figura pública, mas de facto esta peça teve uma quantidade de reações e todas pela negativa. Isto é o que eu queria dizer, ou seja, de facto a internet acabou por promover a internet, quer dizer, o espaço digital, depois também este lado mais perverso, que é a facilidade com que nós expultamos o ódio, com muita, pouca sensatez, e como é que nós criticamos de uma forma muito vil e às vezes muito injusta. E isto tem despoltado nos jovens cenários como o cyberbullying, que de certa forma têm criado bastante problema naquilo que é o crescimento de muitos de nós, e de facto, ou seja, perceber também junto também da Ana, de que forma é que, de certa forma, nós percebemos que a tecnologia é fundamental, mas, como disse, os espaços também de crescimento entre pares, acima de tudo, também têm de assumir também aqui uma predominância, porque é aqui que nós também, na relação com os outros, que vamos aprendendo a humanizar-nos, lá está, perceber de que forma também, porque sei que também tem, de certa forma, ou seja, eu já ouvi falar disso no nosso encontro de associações juvenis, onde esteve em Vila Nova de Gaia, mas de que forma é que também é que esta questão das injustiças, para a qual a minha geração é muito sensível, e temos visto, ou seja, perante uma injustiça qualquer, nós vamos para a rua, vamos para os meios digitais, mas depois o outro lado é como é que também depois este lado mais perverso se incita ao ódio, se incita à desconstrução, às fake news, e o que é que se pode ser feito nesta medida, e qual é aqui o papel, digamos, de um Presidente da República digamos, na preservação da verdade acima de tudo. Tiago, muito boas perguntas. Muito boas perguntas. Eu no Parlamento Europeu trabalhei bastante também nas questões da proteção de dados e da proteção da privacidade e ao mesmo tempo da regulação das grandes plataformas tecnológicas. Fiz um relatório sobre Big Data, era assim um bocadinho o estado da arte na Europa e no fundo comecei por ver o estado da arte no mundo. E o estado da arte no mundo era desregulação total. Nos próprios Estados Unidos, nessa altura havia um relatório da FCA, que é a estrutura lá de reguladora, mas era um relatório que dizia é preciso regular. E havia um lobby feroz e cheio de dinheiro das grandes plataformas tecnológicas que não queriam regulação nenhuma. Este tipo de problema está a ser discutido neste momento nos Estados Unidos. E já há algumas propostas de regulação, já há, por exemplo, senadores como a Elizabeth Warren, o Bernie Sanders e outros que admitem que é preciso regular as grandes plataformas tecnológicas. Elas não podem armar-se apenas em veículos difusores de conteúdos, elas têm que assumir responsabilidade pelos conteúdos que difundem. Como é que se vai fazer isso sem, obviamente, coartar a liberdade de expressão? No fundo, é transpor para hoje aquilo que se calhar se debateu há 500 anos, quando a imprensa foi criada e, de repente, a possibilidade de difusão de ideias e de teorias e de projetos através do livro e da imprensa passou a ter uma velocidade incomparável com o que antes se passava, não é? Em que, no fundo, o conhecimento era do domínio de algumas elites.
Portanto, este é um debate a que não nos podemos furtar. E é que os jovens, em particular, não se podem furtar. Por um lado, porque dominam as tecnologias e vivem das tecnologias. Por outro lado, porque têm que ter consciência de que o abuso dessas tecnologias sem regulação e sem princípios éticos é extraordinariamente perigoso para a democracia, perverte a democracia. E é isso que nós vimos, e é isso que explica, por exemplo, as eleições do Trump e do Bolsonaro e do Brexit, com recurso, por exemplo, às redes tipo o Twitter ou o WhatsApp. Depois, a criação de empresas direcionadas e com intentos maléficos, digamos, não só de ganhar dinheiro, mas de explorar, no sentido de direcionar a informação com preconceito e para instilar determinadas ideias. O escândalo Cambridge Analytica, que aliás está longe de ter sido escapulizada em todas as suas implicações e que agora está a ser replicado, por exemplo, nos Estados Unidos. Neste momento as pessoas estão todas a discutir a passagem da maior parte dos apoiantes de Trump, desde que ele perdeu as eleições, embora continue a resistir, para uma nova rede tecnológica, uma nova plataforma chamada Parler, que é uma plataforma, já foi exposto, financiada pelos Mercers. Os Mercers são os magnates que já financiaram Trump e que também estavam por trás da Cambridge Analytica e que são absolutamente perversos, têm uma agenda de não pagar impostos, enriquecer e controlar e subverter através da difusão de propaganda maliciosa e de fake news, etc. A conexão dessas redes organizadas com, por exemplo, a Rússia de Putin não pode ser desvalorizada, como é muitas vezes aqui na Europa. Portanto, estas questões estão na agenda americana e estão na agenda da Europa. E em relação a isso, os jovens portugueses têm que perceber, têm que opinar, têm que pressionar o governo a ter posição. Nós somos o país da Web Summit. Fazemos todos os anos uma grande festa, Web Summit, mas, por exemplo, estas questões da regulação passam completamente à margem. Somos uns entusiastas da tecnologia, mas não podemos hoje ser entusiastas da tecnologia sem fazer valer estes aspectos de comportamento ético, deontológico, de preservação da democracia, porque senão pomos em causa a democracia. E estamos a ver como essas correntes com intuitos, no fundo, de perverter a democracia, de relançar projetos autoritários, que estão na base, por exemplo, da senhora Le Pen em França, do Brexit, do Trump, do Bolsonaro, em que redes sinistras que se invocam da religião, por exemplo, ligadas aos evangelistas do chamado Bible Belt, a IURD no Brasil e cá em Portugal. Ainda há dias eu estava em Évora e contactei com responsáveis de uma rádio e de um jornal local, dos poucos jornais diários de imprensa regional que subsiste no nosso país, e me contaram quantas vezes eles não foram abordados por estranhíssimas organizações, incluindo a IURD, a querer comprá-los, e não era certamente com bons propósitos. Não era certamente com propósitos de reforçar a democracia e o pluralismo. Ora bem, estas questões não são discutidas em Portugal. Nós não conhecemos quem são os donos dos grupos de mídia em Portugal. Nós não conhecemos. Eles têm uns testas de ferro, volta e meia uns advogados aí conhecidos, mas que são testas de ferro, de interesses económicos. E o que é que eles servem? E a forma, por exemplo, como eles se valem do esquema da precariedade em relação, por exemplo, aos jovens jornalistas, e aos jornalistas em geral, para os tornar totalmente dependentes e escribas e acéfalos ou acríticos, é preocupante. Por exemplo, agora temos neste momento aquele senhor a quem chamam o Tubarão do Douro. Eu tenho um contencioso de estimação com ele. Ele vai-me pondo processos e eu vou lá com todo o gosto. E até agora ganhei. Ele recorre, vamos em breve a isso.
Mas esse sujeito agora arranjou ali um esquema para tomar controle do Mídia Capital TVI, que não é só TVI, são 29 rádios locais. É fundamental saber de onde é que veio o dinheiro dessa empresa, dessas empresas envolvidas no controle da TVI. Ora bem, eu acabo de saber há dias que a autoridade tributária se tem furtado a dar informações aos reguladores, que precisam de saber, até para fazerem o seu trabalho e avaliarem quem é, de onde é que vem, etc. Não é possível isto continuar assim. Ora bem, os jovens portugueses têm que chamar à pedra os responsáveis e dizer, e têm que saber interessar-se por isto, porque de facto isto é uma condição essencial da sanidade da nossa democracia. Garantir que há mídia, públicos e privados, que efetivamente cumprem o seu papel e respeitam as regras democráticas e não estão a ser utilizados para fazer determinadas agendas políticas e económicas. Este é um dos assuntos que me parece muito importante e que tem que ter também reflexo, por exemplo, nas políticas europeias. Portugal vai ter agora a presidência da União Europeia, a partir de janeiro. Bom, a presidência, vamos cá pôr a coisa nos seus devidos termos, já não é tão importante como era há uns anos atrás. Desde que o Tratado de Lisboa foi aprovado, enfim, as presidências já não têm o mesmo papel. Mas, apesar de tudo, tem. E se houver vontade política, a presidência pode fazer muita coisa. A questão é haver vontade política. Uma das outras áreas, por exemplo, que era essencial para quebrar este domínio das grandes plataformas tecnológicas multinacionais que hoje põem em causa a democracia. Quer dizer, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Agora, no final da campanha, ou já depois das eleições nos Estados Unidos, aquele homem que é o guru da extrema-direita, racista, fascista, o Steve Bannon, foi a uma das rádios, uma das plataformas, suponho que foi no Facebook, pelo menos o Facebook foi um dos instrumentos para a difusão de uma sua tirada sinistra, em que ele defendia que era preciso decapitar o Dr. Fauci, que é aquele cientista principal conselheiro do governo americano que toca à pandemia, e um outro alto funcionário do Estado, que era o responsável pela organização das eleições, que foi, entretanto, demitido por Trump. Ele dizia que era preciso decapitá-los e suspender, portanto, pendurar as cabeças deles nos muros da White House para outros verem. Isto foi dito. Pouca gente cá em Portugal falou disto. Certo. Isto é gravérrimo, gravíssimo. Como dizia uma amiga minha, se fosse qualquer líder, por exemplo, muçulmano, a dizer uma coisa destas, que nunca seria um verdadeiro muçulmano, obviamente seria um indivíduo que se reclamaria do Islão, porque isto é completamente contrário ao Islão, como é completamente contrário a qualquer outra religião séria do livro. Isto não podia deixar de ter consequências. No entanto, há dias o mesmo Steve Bannon estava outra vez a difundir a sua verborreia racista e xenófoba através do Facebook. Ele foi, num primeiro momento, o Facebook, foi tal o escândalo que o Facebook disse que o cortou, mas depois voltou a dar-lhe a plataforma, o poleiro. Isto não pode acontecer. Ora bem, aqui em Portugal, os jovens têm que saber, já que Portugal vai ter a presidência da União Europeia no próximo semestre, então Portugal que se chega à frente a liderar nas reformas fiscais que nós precisamos a nível europeu para fazer a diferença ao nível global e que são essenciais para quebrar também o domínio destas plataformas tecnológicas contra os Estados democráticos. Essas plataformas tecnológicas são quem tem mais ganho dinheiro à conta da pandemia. É obsceno o que eles têm ganho. A Amazon, o Facebook, o Zoom, todas estas plataformas, à conta da pandemia, têm feito lucros fabulosos. Essas plataformas são hoje os principais empresas que desviam recursos dos Estados para os offshores, para não pagar impostos. Ainda esta semana saiu um estudo
de uma rede Tax Justice Network, com um estudo que, aliás, foi validado pela OCDE, que é a primeira vez que se faz, sobre quanto é que, em regra, perdem os Estados para os offshores, nos esquemas de evasão e de elisão fiscal, de que são principais beneficiários os ricos e as grandes plataformas, essas grandes plataformas tecnológicas, ou as empresas multinacionais. Porque não são as pequenas e médias empresas, essas pagam 30% a mais impostos, exatamente porque as grandes não pagam, depois carregam nas famílias, nos indivíduos e nas pequenas e médias empresas, porque essas não usam os offshores. Ora bem, esse estudo concluiu que há cerca de 427 mil milhões de dólares por ano que são perdidos pelos Estados para os offshores. E calculou país por país. E sabe quanto é que perde Portugal? 1.000 milhões por ano. É uma estimativa de certo conservadora, porque nós vimos naqueles anos da Troika, com o chamado escândalo do apagão fiscal, nessa altura, certo, entre 2011 e 2014, calculou-se que eram 10 mil milhões. Era a rapaziada do Salgado a pedir aos imigrantes e a outros que viessem subscrever aqueles papéis que não viam nada e depois a enviar o dinheiro às pasadas para os offshores. Uruguai, Singapura, Hong Kong, Dubai, etc. Nesse período foram 10 mil milhões, cálculo conservador. No período subsequente, entre 2016 e 2019, sabemos que foram 30 mil milhões, triplicou. É claro que depois tudo é justificado como royalties, serviços, reunião, a maior parte disso é tudo treta, porque ninguém verifica. A autoridade tributária não verifica, o Banco de Portugal não verifica, qualquer verificação é a posteriori, um ano depois, portanto é uma treta a verificação. E entretanto o dinheirinho já partiu para os offshores. Já viu o que é que o Estado hoje, o atual governo, podia fazer com 1.000 milhões? Por exemplo, para acorrer às situações de vulnerabilidade daqueles que estão desempregados, que já estavam desempregados antes da crise e que ficaram sem emprego depois da crise. Aqueles que estão à míngua de recursos básicos para sobreviver. Aqueles, por exemplo, que hoje se reuniram aqui no Campo Pequeno, em Lisboa, os trabalhadores da cultura, com vários testemunhos de pessoas que estão a viver da caridade. Ainda não vamos mais longe, os jovens estão cada vez mais a viver na casa dos pais até aos 30 anos, estão cada vez mais com empregos precários e que não conseguem ter uma emancipação. A constituir começar pelos jovens. Tardiamente, portanto, ou seja, a minha geração também já se depara, precisamente é uma das... é mais sacrificada, porque é evidente que eles começam primeiro pelas mulheres, quando há desemprego, e depois pelos jovens, obviamente, estão em situação de precariedade. Portanto, já viu o que era 1.000 milhões para reforçar o pacote do governo nas ajudas, exatamente para esta situação de emergência, nas ajudas sociais? No entanto, é o que se perde todos os anos no cálculo conservador para os offshores. Isto não pode continuar. E eu espero que os jovens portugueses ganhem consciência disto, ponham pressão sobre o governo, quem quer que seja o governo, certo, que até é da minha família política, ou outro. Isto não pode continuar. Isto é muito... Olha, quando nós vemos agora aí uma grande discussão sobre o RSI das famílias de rapto de peixe, uma das localidades mais deprimidas do país, nos Açores, que é, aliás, deu origem a toda... Enfim, é uma dos elementos daquele famigerado acordo que normaliza o Chega por parte do PSD. E como se fosse a grande demonstração de desvio de recursos do Estado, os rendimentos miseráveis que se dão via RSI a famílias que não têm oportunidades económicas nenhumas. Quando, ao mesmo tempo, há 1.000 milhões no mínimo que estão a ir por ano para os offshores, desviados dos recursos do Estado. São dinheiro que devia ser em favor das políticas públicas. Isto não pode continuar. E os jovens portugueses não se podem aliar disto. Isto tem tudo a ver com a democracia, com a qualidade da nossa democracia, com a tal exigência de transparência e de prestação de contas de que o Tiago falava, que é bem significativo e ainda bem que os jovens têm isso. E esta área da fiscalidade, por exemplo, os grandes peritos disto procuram dizer que é uma coisa muito complicada, que é para nós não nos interessarmos, deixarmos isto lá para os iniciados. Não pode ser, é falso, é complexo, mas qualquer um de nós chega lá,
se interessar e percebe estas coisas básicas, que não podemos continuar a deixar 1.000 milhões por ano a voarem para os offshores e depois virem nos dizer não há dinheiro. Não há dinheiro para a segurança social, não há dinheiro para a escola pública, não há dinheiro para a saúde pública, etc. Não pode ser. E aqui os jovens têm que chegar à frente. Se eles não chegam à frente a exigir contas e a exigir mudanças aqui, e que são mudanças nacionais, mas também em que nós, nacionalmente, podemos fazer a diferença ao nível europeu. Isso mesmo, sim. Por exemplo, neste momento, na agenda europeia, para a presidência portuguesa nesta matéria, está aqui em discussão uma questão que eu admito que não seja encerrada pela presidência alemã, porque os alemães são quem tem até mais resistido, lá um setor alemão, que é uma ideia, já vem de trás, eu trabalhei muito nisso, que era o chamado, em inglês, CBCR, Country by Country Reporting, que as multinacionais sejam obrigadas a publicar todos os anos um relatório do que pagam de impostos e dos lucros que fazem em cada país. Por exemplo, a Amazon faz não sei quanto de lucros na Irlanda. Também diz publicamente quanto é que faz lucro e quanto é que paga de impostos. Ou a Cisco cá em Portugal, ou a Google cá em Portugal. Nós nem sabemos quanto é que essas empresas pagam de impostos cá em Portugal. Possivelmente não pagam, na base dos acordos por baixo da mesa que são feitos, chamados acordos preferenciais e não sei o quê, à revelia dos cidadãos. Esta exigência do Country by Country Reporting, que é uma exigência do Parlamento Europeu, da Comissão, etc., está a ser bloqueada no Conselho. E até há uns meses atrás, Portugal era um dos países que bloqueava. Depois de uma grande campanha aqui de expor isso, Portugal mudou, felizmente, de posição. E eu espero que, se essa questão não for resolvida agora durante a presidência alemã, que Portugal leve a peito conseguir fazer passar isso no Conselho durante a sua própria presidência. Isso terá maior relevância para o controlo dos cidadãos, exatamente deste domínio da fiscalidade. Eu penso que, Ana, que os jovens aqui face, como dizia, ao contexto de sermos uma geração com uma visão para a Europa, ou seja, com uma cidadania europeia, temos perfeitamente a noção que os problemas podem ter uma escala nacional, mas que depois a sua resolução pode ser muito mais a nível europeu e que aqui também tem de haver uma visão mais alargada e, como dizia, tanto a questão da transparência que os jovens exigem nos processos políticos, mas também o combate à corrupção continuam a ser prioritários. E também temos visto estas duas coisas, se me permite, Tiago, estas questões da fiscalidade passam por harmonização fiscal na Europa. Obviamente não podem ser resolvidas por nenhum Estado-membro sozinho. Cada Estado-membro pode fazer uma diferença, como eu já disse. Mas não tenhamos ilusões, isto só se vai resolver se trabalharmos europeu. É justamente da mesma maneira que as questões da regulação digital. Exatamente, não é nenhum país sozinho que vai... olha, o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que eu tive a honra de votar no Parlamento Europeu. Foi um braço de ferro também com o Conselho, mas não tínhamos ilusões, não era Portugal, ou não era sequer a Alemanha sozinha que ia ser capaz de passar um RGPD que fosse, como é hoje o RGPD, um blueprint da regulação nas questões a que se refere, designadamente os direitos de privacidade e a proteção de dados, exatamente. Agora, por exemplo, temos um RGPD que se aplica em Portugal, como em todos os outros países europeus, que é um regulamento, não é uma diretiva, e não há aqui margens para os governos, é um regulamento. Mas esse regulamento supunha que tivéssemos um organismo regulador de supervisão forte, capaz de pôr multas, capaz de intervir. O que é que nós temos? Temos a mesmíssima Comissão Nacional de Proteção de Dados que tínhamos antes do RGPD. Não estou a pôr em causa, porque sei que tem gente muito capaz, muito competente, mas são poucos. E não têm instrumentos para aplicar multas, para ir atrás, para fazer investigações, etc. O que é que serve termos um RGPD se depois não temos um regulador com dentes? Certo. Ora, esta é aqui outra matéria onde nós, jovens, temos que exigir ao governo que é isto. Se temos um RGPD, se é para aplicar, então temos que lhe dar meios para ser um instrumento de law enforcement, de aplicação da lei e de sanção.
até porque isso depois mexe com a liberdade de cada um, com aquilo que é a preservação do espaço de cada um, e aqui a geração jovem também está muito comprometida com aquilo que são precisamente valores e direitos fundamentais, nomeadamente a liberdade do espaço de que cada um de nós tem direito enquanto cidadão, e depois também, Ana, temos-nos assumido, e aqui também se calhar perguntava-lhe neste sentido um comentário seu também para perceber, porque nós, e tenho visto isto, ou seja, pelos vários jovens que vou contactando, que se assumimos como uma geração mais inclusiva, menos conservadora, mais plural e, acima de tudo, defensores de uma efetiva igualdade de oportunidades. E há pouco falou que, nomeadamente que as mulheres, quando surge uma situação, por exemplo, até mesmo no mercado de trabalho, acabam por ser mais penalizadas, e nesse sentido, ou seja, o que eu lhe queria também perguntar e também perceber, junto de si, qual também a sua sensibilidade para esta questão da liberdade e garantias de cada um, das minorias, e acima de tudo de que forma é que depois isto também se liga muito com aquilo que também é o discurso do ódio que é trespassado precisamente face a classes minoritárias ou até mesmo grupos mais minoritários, seja a questão da sexualidade, mas até a questão da etnia. E, portanto, ou seja, de que forma é que também entende que nós podemos fazer a diferença e como é que se pode também colocar este mundo estranho num rumo certo, porque estamos no século XXI e nós ainda estranhamos a diferença. E os jovens já me ensinaram isto, uma jovem numa escola, uma altura disse-me, Tiago, nós passamos o tempo a dizer que toleramos a diferença, mas nós devemos passar tempo a celebrar a diferença. Ou seja, e isto foi uma das frases que me marcou e que acho que está tudo dito, porque parece que justificamos-nos muito a dizer que toleramos isto e aquilo, mas de facto não temos de tolerar nada. Nós temos é de aceitar e até o ideal será isso mesmo. E, portanto, no fundo também perceber junto de si a sua percepção perante estas causas mais de liberdades, de minorias e acima de tudo, acho, de direitos humanos. É disto que falamos. Tiago, antes de mais deixe-me falar das maiorias. Certo. E a maioria dos cidadãos deste país é mulher. Aliás, não é só neste país, né? Mas na generalidade dos países do mundo, a maioria dos cidadãos, talvez não na China, por causa daquela política sinistra que eles tiveram durante décadas, mas de resto, a maior parte dos países do mundo, a maioria dos cidadãos é mulher. E sim, antes de mais, convém começarmos pela igualdade das maiorias. E temos ainda muito caminho a fazer. Há bocadinho falávamos exatamente que as mulheres são as primeiras a ser despedidas quando há situações de crise, são vítimas de precariedade, juntamente com os jovens enfim, também, todos, homens ou mulheres, mas estamos num país onde ainda há um fosso salarial, não é? E a questão da transparência, por exemplo, era essencial para combater o fosso salarial. Aliás, há legislação, mas ela não é cumprida para a maior parte das empresas, exatamente para haver transparência. E há pouco tempo vi um artigo que várias empresas públicas são das que mais não cumprem a legislação. Portanto, é uma área onde obviamente precisávamos de vigilância e de chegar lá e apontar dedo, e vocês jovens podiam mobilizar-se, porque eu acredito muito no name and shame, acho que mais do que nunca, e é exatamente através das redes sociais, name and shame faz muita diferença. Portanto, sim, eu sou mulher e candidato-me à presidência da República também por achar que, como mulher, sendo eleita, posso fazer uma grande diferença. E a grande diferença é encorajar outras mulheres a chegarem-se à frente, a não desistirem, a vencerem as barreiras, a estarem em postos de direção económica e política. Hoje, ainda por cima, que temos tantas mulheres qualificadas, não é? Hoje, a maior parte dos alunos das nossas universidades são mulheres, mas sabemos que existe ainda aquilo que costuma chamar-se na linguagem feminista Old Boys Network, os tetos de vidro. Temos que os quebrar. Isso é uma questão de qualidade da nossa democracia e é uma questão que eu acho que é tão importante para as mulheres jovens, em particular, como para os homens jovens, porque é uma questão de progresso, exatamente, e de equilíbrio da sociedade. E, portanto, antes de mais, sim, é pela maioria que são mulheres e pela maioria que trabalha neste país, pela maioria que também neste momento está a ser sacrificada, porque não é só, portanto, a perder o emprego, é a precariedade, ainda hoje falava com uma senhora em Setúbal que me dizia a pouca vergonha que é os empresários a aproveitarem-se da situação para diminuir os salários, pagarem o salário mínimo,
e obviamente, sobretudo em relação a trabalhadores que são mulheres, é também a dupla jornada de trabalho, porque ainda hoje, certo. com a repartição de trabalho dentro das famílias, são as mulheres que são sobrecarregadas, não é? Eu penso que a minha Trabalho, geração já está a mudar um bocadinho isso. espero Nós, bem que sim, e isso sim, depende muito da tem essa. educação. É isso E mesmo, aqui sim. as mulheres também têm muita responsabilidade, porque obviamente têm que educar os seus filhos homens a partilhar Certo. essas tarefas domésticas. E eu penso que sim, que hoje os jovens do sexo masculino estão muito mais, não se sentem nada diminuídos, pelo contrário, se assumirem e se souberem fazer as tarefas domésticas, designadamente a educação relacionadas com a educação dos filhos, etc. Conheço muitos bons Exatamente. exemplos, designadamente de minha família, de jovens muito De partilha, acima de tudo, como tem de filha, existir e de uma absolutamente. exata igualdade e nunca ser isso colocado Exatamente, em causa, porque daí depois o exatamente, princípio da relação perde-se. exato. Mas não podemos ter ilusões que, por exemplo, neste momento a pandemia está a afetar dramaticamente mais ainda as mulheres, Sim, afeta todos, mas dramaticamente as mulheres, porque têm que aguentar com tudo e mais alguma coisa. Eu lembro-me, ainda hoje ouvia um psicólogo que dizia que a maior, o índice de depressão nas famílias é mais grave nos homens do que nas mulheres. E eu lembro-me quando fui a Darfur, logo no primeiro ano em que entrei para o Parlamento Europeu, em 2004, havia o conflito de Darfur no Sudão, no sul do Sudão. E eu fui lá e depois fui entrevistar grupos de mulheres e homens refugiados no meio do deserto, já no Tchad, tinham fugido de Darfur. E reunimos com os homens e com as mulheres separadamente, porque eles assim quiseram, numas tendas. E quando chegámos às mulheres, as mulheres, curiosamente, disseram-nos: nós, bom, temos que fazer tudo, é uma situação horrível, conseguiam no deserto fazer florescer vegetais para cozinharem, incrivelmente, elas tinham artes de fazer, explorar recursos aquíferos e fazer crescer umas plantas que depois cozinhavam, para terem algum verde no meio daquele deserto, organizavam as escolas para os miúdos, etc. Tudo, e depois diziam, e além disto tudo, ainda temos que aturar os nossos maridos que estão numa fossa. Porque eles não faziam nada e, portanto, nunca faziam, não tinham feito nada e, portanto, estavam numa fossa. E elas tinham aquilo tudo e ainda tinham que aturar os maridos que estavam numa fossa. Ora bem, isto hoje acho que se está a passar nas famílias portuguesas. Os homens podem estar deprimidos, mas depois as mulheres têm que ter a força de aguentar aquilo tudo. E estamos a ver casos de violência doméstica que obviamente sabemos que são as principais vítimas são mulheres ainda no nosso país. Mas depois há o lado das minorias, e eu não podia estar mais de acordo com essa sua amiga que lhe disse que temos que celebrar a diferença, porque de facto é isso que faz a força de uma sociedade, e ainda por cima, hoje no mundo interdependente e globalizado em que vivemos, a diversidade é a maneira de nos organizarmos, é a boa maneira, é a justa maneira de nos organizarmos. E um povo com a nossa história, com a nossa verdade. capacidade de adaptação, com as nossas... percebe isso melhor do que ninguém. Nós somos um povo que hoje recebe imigrantes, mas continua a exportar emigrantes. Uhum. E a minha Nós não geração que queremos o que os diga. nossos imigrantes, exatamente, sejam maltratados como hoje são imigrantes em Portugal, por exemplo, explorados ali nas estufas da Costa Vicentina, miseravelmente, em esquemas de verdadeiro dumping social e fiscal, etc. Nós não podemos tolerar forças que vêm semear o ódio, a divisão, a violência, através de propósitos racistas e segregacionistas, como aqueles que têm sido veiculados, por exemplo, pelo Partido Chega, ou que esse sujeito que o lidera ainda recentemente voltou a ecoar, por exemplo, em relação a uma deputada portuguesa, a Joacina, só porque ela tem a cor da pele que tem, que é uma belíssima cor de pele, que é uma cor de pele que tem tudo a ver com o que é a nossa história, com o que é que são as nossas responsabilidades como portuguesas, e que obviamente é intolerável que ele esteja a normalizar este tipo de tiradas xenófobas e segregacionistas e racistas,
E é por isso que eu também acho absolutamente intolerável que um principal partido da democracia portuguesa esteja hoje a normalizar o Chega. E acho que isso é gravíssimo. Aqui concorro inteiramente com o doutor Pacheco Pereira, que dizia há dias que isso era uma forma de envenenar o PSD e de envenenar as próprias instituições e o próprio debate político em Portugal, a própria situação política em Portugal, as instituições. E é por isso que eu, por exemplo, também tenho que chamar a atenção do que é que anda o Presidente da República a fazer nesta matéria. E não é uma matéria onde ele possa assobiar para o ar. Para já, há relatos na imprensa que ele não assobiou para o ar, que ele mexeu no assunto, que ele interveio até diretamente, foi até mesmo artífice deste acordo, com intuitos que eu até posso especular, que são intuitos que têm a ver com o promover uma mudança no próprio PSD, não é? Pôr uns patins ao Dr. Rui Rio, mas que com consequências devastadoras, perigosas para a democracia portuguesa. E, portanto, eu continuo a dizer o Sr. Presidente da República não pode não ter posição em relação a isto e não pode ter uma posição de acolhimento deste tipo de acordo. Não pode fingir que não é com ele. É com ele. É connosco. É com a democracia em Portugal. Olha, e de facto, aquilo que também nos tem chamado a atenção, ou seja, que de facto este discurso do ódio ganha escala precisamente no século XXI e que nós aceitemos isso, muitas das vezes, o crescimento dele de uma forma muito leviana, a perda até de alguns direitos que foram conquistados e que nós vamos colocando em causa como se tivéssemos todos com uma autargia enorme e com uma incapacidade de pôr termo a isso. E isso também tem, de certa forma, indignado a minha geração, que, lá está, bate-se precisamente pela igualdade de oportunidades, quer seja nos seus mais diversos âmbitos, e que vamos estranhando este mundo onde constantemente vemos isso sendo posto em causa. E uma das questões também que de certa forma, também tem causado alguma apreensão à minha geração e, de certa forma, também tem muito a ver com a forma como nós nos vamos expressando e que, acima de tudo, também penso que, de certa forma, o tema já é mais que falado, já todos temos tido uma consciência para isso, que falava aqui um bocadinho das causas que os jovens têm vindo a abraçar, nomeadamente a sustentabilidade ambiental, nomeadamente a transição digital, da economia verde, da economia de impacto social, e que nos temos vindo a assumir como verdadeiros protagonistas destas causas. E, de facto, aqui qual é o papel e o que é que se espera, porque é certo que nós vemos muita boa vontade em nos associarmos a estas causas que são friendly. Toda a gente acha que é engraçado dizer-nos que temos que somos a favor, mas de que forma é que elas também se podem efetivar, porque nós vemos, a minha geração assiste isso, e isso é mais uma das causas porque os jovens se vão afastando da política por vezes, que é uma narrativa muito longa, muito bem falante, mas depois poucas ações no sentido de gerar a diferença que nós queremos ver no mundo. E aqui estas organizações que vão fazendo isso nas suas comunidades pediam também que outras instituições, nomeadamente, obviamente, as governamentais, também o fizessem. E dentro destas causas que nós vamos abraçando, como disse, desde do ambiente à transição digital e, obviamente, à igualdade de oportunidades, e, acima de tudo, cruzava isto com qual é a responsabilidade das gerações que cá estão para com as gerações que ainda virão, a dita justiça intergeracional, e de que forma é que nós todos, enquanto sociedade, temos de colocar isso também como um balanço, porque fala-se muito que a Segurança Social não vai ter dinheiro, mas, de facto, a minha geração já está conformada com isso, mas nós precisamos, se calhar, de ações para o contrário, digo eu. Exatamente. Tiago, bom, olha, eu esta semana, ou nestas últimas semanas, estive em 3 universidades portuguesas. Estive na Universidade de Évora, estive na Universidade de Coimbra e estive na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. E em todas elas foi dita a importância dos estudantes estrangeiros. Por exemplo, em Évora, numa população de 7.500 estudantes, 1.500 são estudantes estrangeiros, a maior parte dos PALOP. Imagine, isto é uma população de uma grande importância, que não é, obviamente, só para a vida da universidade, é para a própria região e para o futuro, pelas
capacidades, pelos os contactos, pelo relacionamento para o futuro, etc. Imagino o que é o impacto de um discurso xenófobo e racista e de exclusão de uma força política como aquela que agora está a ser normalizada. Isto é absolutamente contra os nossos interesses. E, sobretudo, e não é só em função da própria cor da pele, é também em relação, por exemplo, a outros aspectos, a língua, a religião, a orientação sexual. Não é por acaso que estas forças racistas e xenófobas têm todos um pendor muito machão, de uma ideologia muito armados em machões. Eu devo dizer que desconfio muito de machões. Quanto mais machões, mais são desconfiar. É um bocadinho a minha experiência ao longo da vida. Quanto mais os tipos se armam em machões, mais é preciso quando nós queremos desconstruir evidenciar muito uma coisa, é porque alguma coisa também não estará muito certo, não é? Quando exatamente. E isto não é por acaso, isto tem tudo a ver com a ideologia extremamente retrógrada, que, por exemplo, é também apanágio de Moscovo, da Rússia hoje, onde há uma obsessão em relação, por exemplo, à homossexualidade. Aliás, vemos na Polónia, onde eles quiseram declarar zonas livres de homossexualidade e outras coisas assim. Portanto, esta questão da inclusão é realmente uma questão fundamental e é para muito mais aspectos do que da cor da pele ou da origem étnica e de facto, precisamos ter uma atitude aberta que claramente contrarie esta visão simplista, isolacionista, que está em completa contradição com o que é o mundo globalizado e interdependente e com o que também faz a diferença em nos qualificar nós, especialmente portugueses, porque nós somos um produto dessa aculturação, dessa miscigenação, dessa diferença em todas as vertentes. E é isso que faz as nossas capacidades. Nós somos um dos povos mais adaptáveis do mundo. Eu devo dizer, andando como diplomata e como política por todo o mundo, acho que nós portugueses podemos ser um dos países, Portugal pode ser um dos países melhor do mundo e nós portugueses podemos ser um dos povos que vivem melhor se soubermos potenciar aquilo que são as nossas grandes qualidades e resolver alguns dos problemas que são os que explicam o nosso atraso atávico. E que, do meu ponto de vista, tem muito a ver com a organização, a capacidade de organização. Não é por acaso que os nossos jovens qualificados aqui não se sentem que tenham horizontes e oportunidades e migram, vão para organizações, seja no campo da saúde, seja em qualquer outra área profissional que exija as máximas qualificações profissionais, ou mesmo sem elas. Ainda há pouco tempo vimos um imigrante português ser condecorado em Inglaterra por ter divisado um esquema de limpeza hospitalar, ele que possivelmente se calhar chegou lá como trabalhador indiferenciado e foi distinguido por ter a sua massa cinzenta ao serviço da organização e isso ser particularmente distinguido, não é? Olha, nós aí precisamos, cara, de políticas de preservação precisamente do talento jovem em território nacional, ou seja, é dessa medida, esta fuga de crânios não pode continuar a ser... Não pode. Há um investimento em nós e depois parece que nos largam ao livre arbítrio de cada um e quando a maioria dos jovens quer ficar cá. Exatamente. É aqui que nós temos que dar as oportunidades aos nossos jovens. Eu acho que das coisas mais horríveis, em que eu senti maior indignação na minha vida, foi ouvir no tempo da Troika, do governo Passos Coelho, aquele apelo a que os jovens saíssem da zona de conforto e imigrassem. Não, isto é indigno, isto é o oposto do que um governo devia fazer. O governo tem que criar condições para que os jovens tenham oportunidades aqui. Não faz mal ir lá fora, fazer uns Erasmus, claro. Exatamente, sim. Mas é aqui que os jovens portugueses, e então, que nós precisamos de jovens portugueses qualificados, designadamente para responderem a esses outros desafios que nós temos pela frente e que o Tiago evocava. Porque as questões da transição ambiental ou energética ou outra área qualquer sim. que exija, portanto, grande criação de mais-valia, é aqui que se tem que gerar e é com a massa cinzenta dos nossos jovens qualificados que nós vamos dar esse salto e, portanto, portanto, aqui o grande desafio é passarmos também, mais uma vez, da retórica à prática e organizarmos. E é por isso, por exemplo, que eu tenho apoiado o projeto do governo, que se integra
no projeto europeu de apostar no hidrogênio verde. Eu acho que é uma área que tem um potencial extraordinário. Possivelmente não há privados que façam o investimento que é necessário para tornar as tecnologias eficazes e rentáveis, portanto tem que ser um investimento público, e que um país como o nosso, com a massa cinzenta qualificada que temos, de jovens, com os recursos da energia que estão aí, do vento à solar, com a água que ainda temos e que precisamos defender, é uma questão essencial, designadamente para tratar no plano bilateral com a Espanha, é que, do meu ponto de vista, nós não soubemos até hoje defender os nossos interesses, mas que é uma questão vital. Eu acho que a área do hidrogênio verde tem imenso potencial. E acho que há muitas outras áreas onde há recursos do país que não estão aproveitados. Por exemplo, eu hoje visitei uma exposição no CCB que se chama A Nossa Terra, não, o Mar é a Nossa Terra, sobre o potencial da energia e da arquitetura europeia, nacional para desenvolver determinadas zonas do nosso litoral, de maneira a aproveitar as areias, fixar a sedimentação e garantir não só para a erosão, por causa também das alterações climáticas, etc., da ação do mar, se valoriza o mar, inclusivamente, por exemplo, desde as atividades da tradicional chávega até da pesca artesanal até ao surf, como atividade económica e desportiva. Ora bem, para isso nós precisamos dos nossos jovens, nós precisamos de lhes dar perspectivas de aplicarem os seus conhecimentos e de os aplicarem cá. É uma questão de organização, é uma questão que vai... a criatividade e o poder de inovação desta geração ao serviço do país. Isso é a pior coisa que poderia acontecer, é nós não nos aproveitarmos positivamente dessa criatividade, dessa capacidade de inovação que a minha geração tem perante o mundo, não é? Tiago, eu tenho dito que em 2022 nós vamos ter mais dias de vida em democracia do que em ditadura. É uma grande oportunidade daqui até lá fazermos uma grande reflexão sobre uma estratégia de desenvolvimento para o país. A seguir ao 25 de Abril nós tínhamos uma estratégia de desenvolvimento, que era os 3 Ds. Democratizar, descolonizar, desenvolver. Hoje não temos estratégia. Bom, há umas estratégias europeias onde as nossas até se integram. Eu, por exemplo, achei que fazia sentido ter havido uma geringonça 2 e acho que era obrigação também do Presidente da República ter trabalhado para isso, tal como o Governo, porque era a oportunidade de termos reformas estratégicas que de outra maneira não temos e que voltámos a adiar. E agora ainda por cima com a pandemia, mas voltamos a adiar, ainda agora estamos, não sabemos, estamos aqui ao tio, não sabemos se vamos ter orçamento e estamos nesta conjuntura extremamente atrapalhada por causa também da pandemia. Ora bem, eu acho que esse é um dos papéis do Presidente da República, é de convocar toda a gente para esse debate estratégico sobre qual é o rumo, quais são as orientações, para que área, é para isso que servem os poderes públicos. Depois, os privados, as escolas, as academias, cada qual cumpre o seu papel e integra-se, digamos, numa estratégia de desenvolvimento do país, que obviamente não pode desconsiderar aquilo que também já está definido a nível europeu e que nos pode até permitir beneficiar não só de fundos, mas, enfim, dessa sinergia que nos põe no mapa, que valoriza os nossos recursos humanos, e os nossos recursos humanos são, antes de mais nada, os recursos dos jovens que nós qualificamos e que temos que saber aproveitar cá. Para mim, essa é uma questão absolutamente prioritária. E saber aproveitar cá, saber pagar condignamente em carreiras decentes, em empregos decentes, e tem que ser empresas de futuro. Há muitas indústrias que se calhar vão desaparecer, mas há outras que se criam e que precisam de formação adequada, mas que é também aí que o Estado pode apostar e fazer uma grande diferença. Mas têm que ter carreiras decentes, dignas. Por exemplo, não é aceitável. Hoje estamos a ver
a situação do SNS. Hoje fomos confrontados com o desaparecimento de 800 e tal médicos do SNS. Muitos reformaram-se, mas não é possível manter o Serviço Nacional de Saúde, de resto em competição feroz com os privados que procuram desviar recursos do orçamento da saúde para eles, se não se estruturam as carreiras dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais. Muitas vezes é mais do que o dinheiro, é a possibilidade de ter carreiras decentes. Perspectivas de futuro, acima de tudo. Exatamente. E todas as questões relacionadas, por exemplo, com o repovoamento do país. As políticas da Troika e dos mais troiquistas do que a Troika que a gente tinha no governo nessa altura, tiveram um efeito arrasador do interior do país, no despovoamento do país. Aquela história de cortar postos de correio, cortar tribunais, cortar escolas, cortar não sei o quê. Bom, não admira que hoje tenhamos as cidades, algumas a fixar a população e o campo à roda completamente descuidado. Sim. Nós precisamos, porque é que os nossos primeiros reis, uma das coisas que se lhes valorizou foi exatamente as políticas de repovoamento, de povoamento. Sim. Nós precisamos de políticas de repovoamento que aproveitem o interior do nosso país, que vejam que o interior do nosso país não é interior, se analisado à escala ibérica, é litoral. Se analisado à escala europeia, põe-nos mais no centro, não é periferia, é o que nos liga ao centro. Temos a capacidade de fazer sinergias transfronteiriças, de resto em conformidade com as políticas estimuladas pela Europa, quer ao norte com a Galiza, quer ao longo da fronteira das beiras com a Extremadura, quer no Algarve. Nós podemos, com uma política inteligente de repovoamento do interior do país, onde as pessoas ganham qualidade de vida, onde muitos jovens hoje, até graças às novas tecnologias, podem trabalhar. Eu encontrei gente no interior do país a trabalhar para a NASA. Uhum. Portanto, nada hoje disso é impossível, é preciso organização, é preciso uma estratégia, o papel do Estado é fundamental para isso, tem que convocar todas as forças para essa discussão e esse é um dos dos compromissos que eu desde já assumo com todos os cidadãos, e em particular com os jovens e as jovens deste país, é que essa será a minha prioridade, desde logo, convocar todos para um debate, assentar-se numa estratégia de desenvolvimento nacional. Essa estratégia tem que ter em conta os nossos interesses permanentes, que muitas vezes já nos esquecemos, quando nós estamos a vender infraestruturas críticas aos chineses, a deixar que seja o Partido Comunista Chinês que as controla. Quando contemplamos, por exemplo, dar a rede 5G aos chineses, não é possível. Quem faz isso não se interessa pelo país, não se interessa dos interesses permanentes do país. Eu acho que tudo isso tem que estar em cima da mesa, temos que assentar numa estratégia e temos que começar a trabalhar e pedir àqueles que sim, que criam nos diversos setores, na academia, no mundo empresarial, no mundo cooperativo, etc., que se integrem nessa estratégia e que trabalhem de acordo com orientações, que sejam apoiados. E acho que um aspecto muito importante é apoiar, por exemplo, os jovens empresários, o empreendedorismo jovem. Certo. Porque é esse empreendedorismo jovem qualificado que pode fazer a diferença. Muitos dos nossos problemas de organização têm a ver com as fracas habilitações de muitos dos nossos empresários. Sim. Tem-se falado disso, sim. E não percebem, por exemplo, do que têm a ganhar da articulação com o mundo da universidade, etc. Como é que se vai mudar isto? É apostando no empreendedorismo jovem. Eu devo lhe dizer, ainda há dias estive justamente em Vila Real, fui visitar pequenas empresas que foram apoiadas com fundos quer do município, quer europeus, de gente jovem, que sabe aproveitar até os saberes fazeres tradicionais para os modernizar, para os comercializar com uma nova política. Eu fiquei extremamente bem impressionada com esses exemplos de jovens que não baixam os braços, que não desistem do país, que vão à luta e que são esses que precisam de ser apoiados e que o Estado devia apoiar.
Pois, de facto, também é típico das jovens gerações a energia e também a vontade de transformar e de mudar o mundo. E é precisamente nesta fase da vida em que é necessário haver um estímulo a que essas ditas capacidades estejam ao serviço do país e das comunidades. Aqui, naquilo que a Ana dizia, e também eu tenho assistido isso por todo o país, porque as associações, como disse, estão espalhadas por todo o território. E nos territórios de baixa densidade, o que mais nos dizem é isso, é que de facto falta muita coisa, e aquelas associações que também vão existindo, ainda são muitas das vezes o garante da igualdade de oportunidades. Isto é, um exemplo que a Ana conhece bem, porque que é o projeto Erasmus+, o programa Erasmus+. As associações juvenis são beneficiárias do projeto, ou seja, podem fazer intercâmbios de jovens. E repara a diferença que faz, como eu fui assistir, em Bragança, num concelho extremamente desertificado de Bragança, em que havia lá uma associação juvenil e que mandava, dentro da população, que eram 200 habitantes da aldeia, e os jovens que lá existiam, eram poucos, é certo, eram um pouco mais de uma dezena, mas tinham oportunidades de fazer intercâmbios face à existência dessa organização, para ganhando aqui uma visão, novos horizontes, e a vantagem que é para a localidade, porque o facto de eles irem visitar novos espaços europeus, de irem conhecer novos mundos, não significa que eles fiquem lá. Eles voltam para a comunidade com mais energia e trazem vitalidade. É esta medida que eu acho que também, do ponto de vista da estratégia nacional, deve ser assente, é procurar, sim, dar mundo aos jovens, dar as oportunidades aos jovens, na medida em que eles depois as poderão trazer para as suas comunidades, para o país, e fazer delas uma mais-valia. E, portanto, as organizações de juventude também têm aqui este papel fundamental, e, como dizia há pouco, não só naquilo que é a criação de oportunidades, mas também no desenvolvimento do dito espírito crítico, para que nós estejamos envolvidos nos processos, sejamos parte. E, acima de tudo, também, através destas organizações, nós temos a certeza que as nossas opiniões também chegam com mais facilidade aos políticos, tal e qual como tivemos a oportunidade de ter a Ana no nosso encontro, e também de ouvir de si aquilo que era também a sua visão, e dos jovens de poderem ter colocado questões, de poderem também beber daquilo que era a sua experiência, é para nós importante, porque, acima de tudo, dá-nos aqui um robustecimento, e depois, como eu digo sempre, no final de contas, são os jovens que vão decidir quais são as suas causas, as suas ideologias e as suas crenças. Eles precisam, para decidir e para tomar a decisão mais acertada, é estar com a informação máxima sobre todos os assuntos, para que depois aquilo seja uma decisão consciente e basilar, e, de certa forma, seja um comprometimento desta geração para com aquilo que são a diversidade do mundo, e como já vínhamos aqui falando. E, acima de tudo, também dizer-lhe que aquilo que viu num município, e que era a prática dos jovens perante uma assembleia jovem, ou há muitos exemplos de participação jovem do ponto de vista local, são fundamentais. As nossas organizações, nós incentivamos a própria Federação Nacional, para, de certa forma, multiplicar e também disseminar essas boas práticas, criou a Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, para que projetos como esse sejam inspiradores para outros municípios os replicarem, porque é nesta ótica, não é preciso inventar a roda, é preciso multiplicar os projetos ganhadores. E é aqui que a coisa funciona. E, portanto, o país, se tivesse, acreditamos nós, também tiver esta ótica de aproveitar aquilo que cada um tem de melhor, e tirando dos jovens a energia, a garra, esta vontade, por vezes, eu agora já me encaminho para deixar de ser jovem, porque isto basta deixar o tempo seguir, que nós vamos todos deixando de o ser, mas esta, às vezes, a utopia de que nós vamos conseguir criar um mundo melhor. Eu creio que não deve ser uma utopia, que todos nós nos devemos batalhar sempre para que isso seja uma realidade. O que é que seria o mundo sem utopia? É um facto. O que é que seriam os Não nossos avançaria. sonhos? Exatamente, que não conseguimos. Deixe-me só dizer-lhe, Tiago, que no Parlamento Europeu eu recebi muitos jovens e participei. Eu era uma das deputadas que era frequentemente solicitada para ir a encontros com todo o tipo de visitantes, e havia muitas vezes havia grupos de jovens de associações semelhantes a essas que essa rede referiu. E eu ia sempre com muito gosto, e com particular gosto quando eram jovens, e com particular curiosidade, que deixa cá ver que perguntas é que eles me vão colocar, estes jovens, quais são as preocupações deles, etc. Devo-lhe dizer que essas assembleias de jovens com quem estive sempre me fizeram as perguntas mais interessantes. Não desmereciam nada, pelo contrário,
Em relação aos meus interlocutores de outros escalões etários, no sentido do conhecimento, da pertinência das questões que colocavam, das experiências que evocavam, etc. Para mim foi sempre um enorme enriquecimento poder contatar com os jovens e perceber quais eram as preocupações deles, quais eram as questões que eles tinham a colocar a responsáveis europeus, a deputados europeus, etc. E é também essa uma das razões que me anima. É com os jovens aqui em Portugal que eu quero fazer esta candidatura e portanto, vamos para a frente. Com os jovens e as jovens deste país. Este país tem que ser para os jovens. Aí os jovens responderão, Ana, a qualquer desafio, precisamente porque, acima de tudo, como disse, o poder transformador que está neles face àquilo que é a natural dinâmica de ser jovem, de acreditar que podem mudar o mundo, eles estarão sempre aptos e estarão sempre disponíveis para aceitar desafios. E acredito que, de geração para geração, nós vamos sempre vendo formas diferentes de abordar o mundo, mas precisamente é nessa forma diferente de abordar o mundo que muitas vezes pode estar a chave e a solução para um problema que já está há muito tempo no mundo e que muitas gerações passaram por ele, mas que ainda não viram solução. Eu não tenho problemas nenhum em dizer que quando visito e faço ao cargo que exerço, tenho a oportunidade de visitar as associações e na Madeira descobri um conceito que de facto que é obsolescência programada, ou seja, de equipamentos que deixam de fazer sentido de uma forma propositada para que leve ao consumo desmesurado, e de facto foram os jovens da Madeira, quando eu fui lá, de uma associação juvenil, que me disseram que o projeto ecológico deles era precisamente o combate à obsolescência programada. E eu achei o quão fascinante, não é isto? Nós termos jovens preocupados com a negação da economia circular, é o consumismo desenfreado, é a depredação dos recursos do planeta. Não podemos. E termos jovens conscientes com esta causa, ou conscientes de que isso é um problema, é realmente fundamental. Ou chegar a uma escola e ter alunos do 6º ano e dizer que o projeto deles era sobre literacia financeira. E porquê? Era a questão da gestão das mesadas, a gestão de facto perceber que a juventude de facto aborda temas que são necessários à sua faixa etária, mas também tem aqui uma visão sobre outros temas de uma forma muito particular, mas que ela também é pertinente e de certa forma podem daqui emanar soluções para o mundo. Portanto, esteja sempre certa de que os jovens nunca deixarão de parte um desafio e, quando convocados, responderão sempre. E deixo-lhe também um repto, Ana, que de facto nesta participação dos jovens tenha sempre também em conta aquilo que é as várias formas de participar dos jovens, porque os jovens, quando partilham, por exemplo, um meme a criticar o Donald Trump, estão a emitir um pensamento político. Aliás, através do TikTok, não foi? Isso mesmo. Lixaram-lhe um comício, bem metida. Mas lá está, de facto, ou seja, os jovens conseguem expressar, os jovens expressam-se de várias formas, é preciso estarmos vigilantes também e não acharmos, numa fase inicial, com alguma estranheza que aquela forma de participar possa nos revelar a priori, mas não a colocar de parte, pois hoje vemos que a arte é uma forma de expressar e os jovens usam-na para emitir opiniões, vemos que também a questão também ligada ao poder das redes sociais e como falámos, do TikTok e também dos memes, os jovens fazem críticas humorísticas e através do humor também estão aqui a criar uma opinião, uma tendência política. E, portanto, dentro daquilo que é o somatório, desde a forma convencional até às estruturas partidárias e até às associações juvenis, mas depois também há estes que, não estando organizados em organizações, também têm opinião, também têm voz e que também têm de ser sempre envolvidas num projeto de sociedade, como costumo dizer, onde caibam os projetos de cada um, pois é isto que nos faz, de certa forma, alimentar um coletivo e unir-nos naquilo que são as diferenças, mas também naquilo que é um caminho comum, que é, acima de tudo, assegurar o bem-estar. E nestes desafios todos que fomos falando, acima de tudo, os jovens têm presente uma coisa, é que perante desafios, sejam ambientais, sejam tecnológicos, que esteja sempre a parte humana, o humano, a pessoa, no centro destas transformações. Que nunca na evolução digital o humano seja colocado, ou o bem-estar das pessoas seja colocado de parte. Que nunca na transição verde, de certa forma, as pessoas sejam tidas como menos importantes. Pelo contrário, no centro da ação de todas estas agendas têm de estar os jovens, têm de estar as pessoas. E, portanto, esta minha geração está muito consciente e muito convencida que isso é o ideal
para uma sociedade de progresso. E, portanto, também lhe deixo este repto daquilo que também os jovens me incumbiram também de lhe vir dizer, que de facto pense sempre naquilo que é a nossa forma de estar e de participar, e que em cada uma delas encontre inspiração para aquilo que possa ser o seu percurso e a sua, o exercer de todos os poderes que tiver ao seu alcance para melhorar a vida de todos. Tiago, muito obrigada. É exatamente com esse espírito que eu aqui estou. E foi mais uma vez um grande prazer, uma grande oportunidade de poder dialogar consigo, através de si, com muitos jovens que eu sei que nos estão a seguir. E Eu é que vamos agradeço a lá, vamos oportunidade. à luta Certíssimo. por um Portugal que pode ser muito melhor para nós todos. Eu acho que estamos todos convictos disso, porque ninguém admitiria uma regressão, pelo contrário, nós queremos um progresso centrado Claro, nas pessoas, é certo, e no bem-estar de cada um de nós. claro. Muito obrigada, Tiago. Obrigado a Prazer. nós e muito Até obrigado, uma Ana, e boa próxima. sorte. Obrigada, Afnan. Adeus. Mais uma